Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero que vocês peguem o livro 2. Eu sei que a gente já devia ter terminado, mas eu quero fazer uma semana de correção de exercício, entendeu? Então, essa vai ser semana de correção de exercício. Pega o livro 2, vão lá na página 69, desculpa, porque tá chegando as atividades avaliativas e é uma forma da gente recapitular, tudo bem? Vou compartilhar aqui com vocês. Página 69. Normalmente, eu faria um momento para todo mundo falar a sua resposta, mas a gente acaba demorando muito. Então, eu prefiro ler, você veja se tá desse jeito, mais ou menos parecido. E aí, caso não esteja, você arruma, tá? Eu vou dar mais ou menos 2 minutos para cada página, para vocês arrumarem. Eu sei que parece pouco, mas se precisar, se não der tempo de alguma coisa, vocês tiram um print e arruma. Mas arruma, tá, gente? É uma forma de vocês saberem as respostas até para poder fazer ali nas atividades, tá? Página 69, exercício 1. A civilização grega é responsável de uma grande... Desculpa. É resultado de uma grande mistura de povos que colonizaram os Balcãs. Quais povos faziam parte dessa miscigenação e como ela ocorreu? Não tô conseguindo ler o chat. Quem mandou coisa, manda mais. Então, a resposta, né? Entre 2000 a.C. a 1000 a.C., a Península Balcânica foi ocupada por 4 povos de origem indo-europeias. A gente estudou os 4 povos, né? Aqui a gente está falando dos gregos. Hoje a gente está falando dos romanos já, que é para frente. A gente já terminou o capítulo. Mas tô voltando aqui para vocês, porque vai cair os 2 povos, tá? Que tinham hábitos e costumes semelhantes. Então, esses grupos, né, eles tinham hábitos e costumes semelhantes. Então, eles eram os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Assim, da união entre povos, mas a influência cultural de povos vizinhos, como egípcios e cretenses, formou-se a civilização grega. Tá? E 2. A Ilíada e Odisseia são 2 narrativas muito importantes para se estudar o mundo grego e as sociedades que estabeleceram relações na antiguidade grega, né? Explique brevemente de que se tratam essas 2 narrativas. A gente falou, né, que eram 2 livros. A Ilíada conta a história do guerreiro Aquiles, que guerreou em Troia, entre os aqueus e os troianos, que levou à destruição de Troia. Já a Ilíada narra as aventuras de Ulisses, um herói grego que lutou na guerra de Troia. Seu retorno para casa durou 10 anos e foi marcado por diversas dificuldades e enfrentamentos entre ameaças mitológicas. Então, são essas 2 respostas aqui falando sobre o mundo grego, né? Tudo bem? Vou dar aí 2 minutinhos. Quem acabou, quem fez certo, já coloca um joinha para mim, por favor. Que livro é esse? É o livro 2. Para quem não sabe, a gente está corrigindo os exercícios do livro 2, no momento na página 65, tá? Correção dos capítulos 9 e 10, porque vão cair na atividade avaliativa. Estava conferindo, a gente acabou o capítulo 10. Quem terminou de copiar ou de arrumar, ou quem já fez certo, coloca um joinha aí, por favor. Muito obrigada pelo Feliz Dia dos Professores.
Tudo bem? Agora, quem já acabou, vai para a página 75. Quem não terminou, faz um print aí que a gente vai passar para a próxima página. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu muito fluente no inglês, todos sabem. Página 75, ainda sobre Grécia, né? Questão 1. Para muitos historiadores, a chegada dos dórios marca o início de um período da história grega, conhecido como Idade das Trevas. Por que esse período ganhou essa denominação? Quero que vocês lembrem, quando os dórios chegam, várias coisas eles acabam, né? A cultura, a matemática, a letra, ele para, não tem mais escrito, né? Os dórios não se importavam muito com a parte das ciências, né? Tá. Com a invasão dos dórios, resposta, o desenvolvimento da região foi interrompido. As cidades micênicas ficaram destruídas, os palácios foram saqueados e as atividades culturais e econômicas, como artesanato, comércio e escrita, diminuíram muito. Então, por isso é que eles tiveram meio que um retrocesso, né? Não só como eles não quiseram continuar o avanço, como várias coisas eles destruíram. Então, acaba tendo uma espécie de um retrocesso cultural e também é denominado como Idade das Trevas, como vai ser a Idade Média, que a gente vai estudar lá no finzinho do ano, tá? Questão 2. Com os dórios, a sociedade grega passou a se organizar em clãs chamados de genes. A gente estudou sobre elas, né? E vai cair na atividade avaliativa. Aquelas famílias, né? Cite as características desse tipo de organização. Quem não respondeu algo parecido, arruma, por favor. Vai ajudar muito vocês a saberem como responder até a atividade avaliativa, tá? Os clãs tinham organizações patriarcal, ou seja, era o homem, né? O líder mais velho que costumava ali a liderar toda a família. Os membros de um clã acreditavam descender de um ancestral comum. Cada clã tinha um líder. Além do chefe do clã, havia parte do geno, seus familiares, escravos, parentes próximos e hóspedes, né? Nessas comunidades, o uso da terra e das ferramentas de trabalho era coletivo e a produção do clã era dividido entre todos os seus membros, tá bom? Então, basicamente, tudo que eles produziam ali, eles meio que dividiam, e essas genes eram esses grupos familiares, que eram compostos não só pela família de sangue, mas as pessoas ali que estavam próximas também, como os parentes, os hóspedes. Já fez? Já arrumou? Questão 3. Com a desintegração da vida comunitária, ou seja, eles tinham uma vida em comum, né? Um apoiando o outro, um ajudando o outro. Lembra que até se sobrava alimento em um, eles doavam para outro clã, etc. Com a desintegração da vida comunitária, começou a organização das polis. Muito importante vocês saberem sobre as polis, né? Explique o que eram a Acrópole, a Ágora e o Corá, que a gente falou em aula, né? A Acrópole era um centro religioso. Eu mostrei para vocês uma imagem de uma acrópole, né? Onde se organizava o templo dos deuses protetores da cidade e o palácio real. Já a Ágora era o espaço público, aqueles pátios que eu mostrei para vocês também, onde aconteciam festivais de poesia, os cidadãos discutiam as leis, os comerciantes vendiam as mercadorias, os juízes julgavam pessoas e etc. A Corá era a parte rural da polis, localizada fora das muralhas, onde ficavam ali as comunidades mais baixas. Tudo bem? E 4. Os gregos, gente, quem não arrumou, quem não fez isso daqui, quem não colocou algo parecido, arruma, tá? Para ficar até fácil para vocês fazerem ali a atividade avaliativa. Os gregos tinham uma religião politeísta, ou seja, baseava na crença de diversos deuses.
Caracterize brevemente esses deuses e explique o que eram os semideuses. A gente também falou em aula isso, né? Os deuses gregos eram considerados seres imortais. Eles tinham força humana e também tinham muitos comportamentos semelhantes ao dos seres humanos, especialmente os sentimentos. Além disso, os deuses podiam se relacionar com seres humanos, inclusive tendo filhos com eles. Foi assim que surgiram os deuses, os semideuses, né? Que eram filhos de deuses com mortais, tá bom? Então essa ideia do Hércules, por exemplo, que eu expliquei para vocês, que era aquela mistura, né, de o filho de Zeus com uma humana. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, é o livro do Percy Jackson, que é um livro infanto-juvenil e que conta ali a história de vários semideuses, né? Eles são filhos de deuses com humanos. Gente, vocês já arrumaram essa página inteira do livro de vocês? Se sim, faz um joinha. Se não, pede para eu bate palminha aí para eu esperar um pouquinho. Tá bom, a maioria já acabou. Página 78. Eu espero que vocês estejam arrumando mesmo, hein? Vou querer depois que vocês coloquem aí na imagem. Já que vocês não querem aparecer, vocês podem colocar no livro. Assim, por exemplo, aqui a resposta arrumada. Aí eu vejo. Tô esperando. Quem já acabou, vai lá para a página 78. Pode ser no final, Jamile, não precisa ser agora não, porque senão eu vou ter que diminuir toda a tela, entendeu? E aí eu vou para conseguir ver direito. Assim quase não dá para ver. Eu quero ver direitinho. Tá bom, gente? Pode passar? Opa. Então, na página 78, sabe uma coisa interessante? É que vários de vocês que têm figurinha na imagem, quase todas as salas têm essa figurinha, principalmente essa do... Oh, como é que é o nome do irmão do... Eita, não, esqueci tudo de Naruto. Faz muito tempo que eu assisti, esqueci. Como que é o nome desse cara mesmo que o Eros tá com ele na... Não é o Sasuke, né? É o irmão dele. É o Sasuke? Ah, tá. Então, é que não é a única turma. Toda turma tem alguém que tem essa mesma imagem. Você tá assim porque eu não sei do nome Sasuke? Eu gosto de One Piece. Cadê meu quadrinho de One Piece? Guardei, depois eu acho. Página 79. Vou passar agora. Não, 78, desculpa. 78. 78 era um exercício só, né? Falando sobre a filosofia. A filosofia moderna nasceu na Grécia Antiga. Explique as suas origens, considerando os primeiros filósofos do século 6 a.C. e os posteriores do século 5 a.C. A resposta, né? A filosofia foi concebida pelos pensadores gregos que buscavam compreender o mundo por meio de explicações racionais, em vez de as explicações religiosas e místicas. Para eles, não eram suficientes. Em primeiro momento, os filósofos queriam encontrar respostas que explicassem o funcionamento do universo. Posteriormente, centravam suas atenções no ser humano e no mundo e suas ideias. Uma das 10. Gente, olha, eu quero que vocês lembrem que essas ideias elas vieram quase todas de Atenas, né? E de Mileto. São as principais cidades que vão ali desenvolver a filosofia. Outra coisa, dentro da filosofia que vocês têm, é que... Ah, tá.
O mundo racional não era muito concretizado no período. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer uma viagem, aí ela se sentava no monte e ficava esperando. Se ela via os pássaros indo para um lado, significava que os deuses queriam que ela fizesse uma viagem. Se ela via vários pássaros indo por outro lado, queria dizer outras coisas. Então, eles interpretavam o meio natural como forma de que os deuses estavam mandando aquelas coisas. Então, esses filósofos vão falar, não acredito nisso. Não que eles não acreditavam necessariamente no mundo religioso. Como eu falei, não estou dizendo que eles eram todos ateus, até porque esse não era um conceito muito comum na época. As pessoas acreditavam em alguma coisa. Mas, no sentido de que eles não achavam que isso explicava tudo, entendeu? Essas pesquisas, assim, só olhar a natureza não explicava todas as coisas. Então, eles começaram a parar e refletir. E eu expliquei para vocês, por exemplo, como o ócio criativo tinha uma função nesse período, né? No ócio criativo, vou voltar aqui enquanto vocês estão copiando, o ócio criativo é exatamente aquele período em que a gente para, espera para poder pensar, para criar. É tão bom, às vezes você está muito cansado, mas aí você senta, eu tenho lá fora, né, agora. Tem mais apartamento, não moro mais em apartamento, então eu tenho quintal. Então, às vezes eu saio e fico sentada na escada, só sentada, olhando a vida, pensando nas coisas. É importante, às vezes, a gente parar. Foi assim que o mundo se movimentou antes, né? A gente tem um mundo muito agitado hoje em dia. O tempo todo a gente tem que estar conectado, tem que estar fazendo alguma coisa, o tempo todo, o tempo todo. Você não pode só estar parado. Você tem que estar pelo menos assistindo alguma coisa, ou lendo alguma coisa, ou vendo alguma coisa, ou ouvindo alguma coisa. Alguma coisa você tem que estar fazendo, né? Então, esse período aqui, eles usavam muito essa ideia do ócio criativo, ou seja, esse período que você fica parado para refletir, para pensar, para poder modificar pensamentos também. Gente, copiaram e arrumaram essa 1? Faz um joinha aí para mim, se não, bate palminha, por favor. Daniel, Eric, tudo bem? Não estou vendo vocês interagirem. Ok. Próxima página, página 79. Explique as origens do teatro e como se deu sua evolução na antiga Grécia, né? Na Grécia Antiga. A resposta. As origens do teatro remontam a um rito religioso praticado em homenagem ao deus do vinho, Dionísio, né? Era uma cerimônia com bailarinos, músicas e um coro aclamando versos em homenagem a esse deus do vinho. No século VI a.C., Tespes introduziu uma personagem dialogando com o coro, e as apresentações deixaram de abordar exclusivamente o Dionísio e passaram a abordar outros deuses e heróis gregos. Com o tempo, novos personagens foram introduzidos. Gente, eu gosto muito de teatro grego. Eu tenho vários livros. Eu, às vezes, estou fazendo nada. Eu sei que eu tenho um monte de livro para ler, mas eu paro para ler teatro grego porque eu acho muito interessante. Eles têm uma ideia diferente. Eles criaram a ideia, né, da dramaturgia, então a ideia de drama muito forte e comédia. Era basicamente voltado para isso. Então, eu tenho aqui um livro que chama Dois Rios, alguma coisa do Rio. Ai, meu Deus, esqueci o nome do livro. E é um livro de poema, de contos, né, do teatro grego. E é muito legal. Eu fico lendo assim por horas, sabe? Às vezes eu faço umas performances também, a gente lê interpretando, mas eu gosto bastante. Tudo bem? Arrumaram esse aqui ou já estava certinho? Se sim, faz um joinha, por favor. Se não, bate palminha aí. Pro, eu estou respondendo um pouco diferente, mas está com um significado. Beleza, tudo bem, está com o mesmo significado, não tem problema. Não precisa ser necessariamente as mesmas palavras, tá? Mas tem que ter algo parecido. A palavra era Itachi, né? Que eu tava lembrando aquela hora. Esqueci. Página 88.
Que bom que vocês estão acertando tudo. A 88 já é no próximo capítulo, é no capítulo 10. A gente estudou, né, esse capítulo na outra aula. Então, é aqui, gente. Isso é uma questão um pouco maior, né? A sociedade espartana estava dividida em 3 grupos sociais. E isso está relacionado ao processo de formação dessa polis. Aqui a gente está falando de Esparta ainda. É Esparta, verdade. Explique como o processo de conquista dos dórios da região do Peloponeso ajuda a entender a divisão social existente em Esparta. Então, a resposta, né? A formação de Esparta. A bateria tá acabando. Meu computador é todo doido. Às vezes ele carrega super bem, às vezes ele não quer carregar. Cada dia tá mais maluco. Não tá carregando, não. Então, vou terminando, né? A formação de Esparta remonta ao processo de conquista da região pelos dórios. Era o povo, né, que fundou o povo de Esparta. Esse povo submeteu outros grupos que viviam nas terras do Peloponeso. Com isso, os dórios se tornaram a principal autoridade da nascente polis, os chamados esparciatas. Então, quem eram esparciatas, ou conhecido como espartano, eram descendentes desses dórios, né? Já os povos dominados acabaram se constituindo em 2 grupos distintos. Aqueles que resistiram e lutaram contra os dórios, foram transformados em servos e passaram a ser chamados de ilotas, e aqueles que não resistiram e aceitaram a dominação dória, mantiveram suas liberdades, mas perderam seu poder político. Com isso, passaram a ser chamados de periecos. Então, nós temos os esparciatas, os ilotas e os periecos. Tudo bem? 2, desculpa. Esparta era uma polis militarizada. Como se dava a formação dos soldados espartanos? A gente estudou sobre isso, né? A formação dos soldados espartanos se iniciava na infância. Aos 7 anos, os meninos eram afastados de seus familiares e levados aos quartéis, onde começaram seu processo aprendizado militar, né? Entrando em contato com diversos valores como força, disciplina e bravura. A partir dos 18 anos, os treinamentos tornavam-se mais rigorosos. Chegavam a ser chicoteados para aprender a dominar a dor. Dos 20 aos 30, ficavam nos quartéis esperando convocação para algumas guerras. E só depois dos 30 eram dispensados do serviço militar. Entretanto, até os 60, poderiam ser convocados caso houvesse necessidade. Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo fez algo parecido ou arrumou? Se sim, faz um joinha, se não, baixa palminha que eu espero um pouquinho. Esperar só mais um pouquinho. Tudo bem? Então, agora a página 89. Passei, né? Esparta era governada por uma oligarquia. O que isso significa em termos políticos? É importante saber isso, tá, gente? Eu falei há muito tempo para vocês colocarem essa palavra no glossário. Isso significa que o poder estava na mão de um pequeno grupo. Em Esparta, essa oligarquia era constituída pelos esparciatas
encarregados de elaborar as leis e cuidar da justiça, tá? Então, esse grupo era formado pelos 2 reis, lembra que eles tinham 2 reis, né? Os membros da Gerusia, os 5 magistrados do Eforato e os membros da Ápela, ou Apela, né? Tudo bem? Colocaram que a oligarquia, entenderam que é esse pequeno grupo, olha, que tem poder, né? Pode ser um poder normalmente de pessoas influentes na economia ou tamanho de terra, normalmente é esse tipo de gente, tá? E aqui na 4, na organização política espartana, os reis dividiam o poder com outros órgãos. Descreva as funções de seus reis da Gerusia, do Eforato e da Ápela. A resposta, né? Em Esparta, os reis administravam a polis e cuidavam da vida militar e religiosa. A Gerusia, constituída de gerontes, tinha a função de propor leis e julgar crimes. O Eforato, composto por éforos, tinha a função de fiscalizar as ações dos reis, dos gerontes e dos membros da Ápela, e de cuidar do sistema educacional, do sistema educacional, né? A Ápila, formada por esparciatas com mais de 30 anos, era responsável pela elaboração das leis que seriam submetidas à aprovação da Gerusia e pela eleição dos éforos e dos gerontes. Vários nomes meio complicadinhos, né? Gente, tudo bem até aqui? Quem já copiou, faz um joinha, que não bate palminha. Ou quem já arrumou, no caso, né? Coloquem o nome no chat, por favor. Enquanto isso, sei que tem gente que ainda deve estar copiando, ou arrumando, né? Porque ainda não se pronunciou. E aí, depois, eu quero que vocês vão lá na página 100. Ainda desse livro, tá? Eu sei que a gente já até começou o 2, né? Mas é que eu decidi não dar ele na prova, na atividade avaliativa. Tudo bem? Vão lá na página 100. Quem então terminou, faz um joinha para mim, que aí eu vou passar já para a próxima atividade. Quem não, bate palminha. Jamile, acabou? Sim, não. Quem colocou o nome no chat? Gabriel Garcia, Arthur, Bruna, Ieros, Amanda, Jamile. Tá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ler na página 100 e eu quero que vocês coloquem aí no chat o que vocês acham que é a resposta, tá? 1. Representando pequeno número em relação às outras classes, eles estavam constantemente preparados para enfrentar quaisquer revoltas. Daí a total dedicação à arte militar. A agricultura, o comércio e o artesanato eram considerados indignos para o espartano. A gente estudou sobre isso, né? Que desde cedo se dedicavam às armas. Aos 7 anos,
deixava a família sendo educada pelo Estado, que procurava fazer dele um bom guerreiro, ensinando-lhe a lutar, a manejar armas e a suportar as fadigas e a dor. Sua educação intelectual era bastante simples. Aos 20 anos, o espartano entrava para o serviço militar, que só deixava aos 60, passado a viver no acampamento, treinando constantemente para as coisas da guerra. Apesar de ser obrigado, um monte de gente já colocou aí a resposta. Apesar de ser obrigado o casamento após os 30 anos, sua função era simplesmente a de fornecer mais soldados para o Estado. A transcrição anterior refere-se aos cidadãos que habitavam A, em Atenas, B, em Creta, C, em Esparta, D, em Chipre e E, em Roma. Coloca aí o que vocês acham, qual delas. Não vou ficar expondo quem colocou o quê, tá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pessoal, então a resposta certa é a C. É a C. Eles eram espartanos. Era o povo de Esparta, gente, que ele está falando aqui no texto. Então, eles eram espartanos. Em Roma, eles tinham os romanos, né? Então, é a C a resposta certa. Tudo bem? Questão 2. Para além das conquistas militares, um dos mais importantes feitos de Alexandre o Grande foi favorecer o surgimento de uma nova cultura, com forte influência grega. As cidades de Alexandria, no Egito, Pérgamo, na Antioquia e na ilha de Rhodes, no mar Egeu, constituíram-se em centros difusores dos novos valores e de novos saberes, que se estenderam pelas artes, pela ciência e pelas novas vertentes filosóficas. Ou seja, né, quando Alexandre o Grande entrou no poder, ele quer levar a ideia grega para todo lugar que ele chegava, que ele conquistava. Lembra que a gente falou que ele conquistou vários lugares? Lá no período macedônico, né, o finalzinho aqui do capítulo 10. O nome dado a essa expansão cultural foi A, modernista, B, renascentista, C, contemporânea, D, realista e E, helenística. Qual que vocês acham que é? Coloca aí a partir de agora. Não tem problema errar, tá? A gente vai... Eu estou explicando exatamente para vocês aprenderem, tá bom? Quem está errando, dá uma lidinha de novo no capítulo, tá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ô, Arthur, tá tudo na página 100, a questão 2. A resposta certa é a E, helenística. Essa propagação, né? Divisão, assim, que ele queria levar a ideia grega para todo mundo que ele conquistava, era a ideia helenística, porque eles se viam como helenos. Lembra? O povo grego se via como heleno. Quem de fora é que falavam que eles eram gregos. E a 3, que imagino que vai ser a última pelo tempo, né? É bastante difundida a ideia de o berço da democracia foi a cidade de Atenas, já na antiga Grécia, onde os cidadãos alcançavam possibilidade de participar das discussões das questões públicas. Sabe-se, contudo, que havia exceções e graves problemas sociais, políticos e econômicos. Caracteriza uma dessas exceções, né? A eclesia, Assembleia Popular, com a eclesia de Assembleia mesmo, com as reformas de Clístenes, que teve seus poderes ampliados, fornecendo a prática democrática. B, o fator de mulheres não possuírem direitos políticos, na medida em que a democracia ateniense era restrita aos homens adultos considerados cidadãos. C, o ostracismo, aos exílios de 10 anos existia realmente, né? Que era uma instrumento de defesa da democracia ateniense para quem a pusesse em perigo. D, o fator de a democracia ateniense ter posto fim
as brigas sociais, possibilitando aos camponeses o direito ao voto, e a incorporação dos escravos à sociedade ateniense, apesar de não serem a liberdade. 10.